Livro de Jó, capítulo 42, 10 a 17. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram. Comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o nome da outra Queze, o nome da terceira Queren Apuc. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto em dias. Amém, amém e amém. Eu, sempre que vou ministrar para casais, eu gosto de usar esta frase: vai passar. Quando eu vou falar sobre finanças, eu também gosto de dizer que vai passar, porque na vida tudo passa. Então, se hoje você está com a conta negativa, sabe de uma coisa? Vai passar. Fala amém não, porque a gente vai descobrir quem é, né? Se você hoje vive uma crise no seu casamento, vai passar. Se você hoje está vivendo uma situação de enfermidade, vai passar. Se você hoje vive uma crise existencial, uma crise ministerial, coloca na sua cabeça, vai passar. Não existe uma dor que dure uma vida toda. Não existe. Em regra geral, são ciclos e fases, porque tudo vai passar. Só que se você é casado e hoje vive uma crise no casamento, vai passar. Só que se você está vivendo um casamento de muita paz, de muita harmonia e de muita alegria, vai passar. Ai, pastor, não quero. Se hoje a sua conta está gorda, que ela fique cada vez mais gorda, né? Não pode passar, não. Mas se ninguém na sua família não tem nenhum tipo de enfermidade, em algum momento esse ciclo também vai passar. A vida é de altos e baixos. E uma das coisas que eu aprendi é que a vida é feita mais de perdas do que de ganhos. É triste, mas é verdade. Quando você vai no aniversário, você parabeniza a pessoa e diz: oh, feliz aniversário. Aí você ora: Senhor, muito obrigado por mais um ano. Não é mais um ano, é menos um ano. Você concorda? Sabe quando é que você começa a perder? No dia que você nasce. No dia que você nasce, você já começa a experimentar perdas. Então não tem a ver com o que você perde, mas o que você faz com as perdas. Existem pessoas que, ao vivenciar perdas, elas se perdem com elas. Gente que em algum momento foi orientado por Deus a iniciar um ministério, um projeto ministerial, quer seja missionário, quer seja uma igreja, quer seja uma liderança, e em algum estágio a coisa não foi bem, deu ruim. Eu conheço amigos, inclusive pessoas que estão aqui comigo, congregando aqui, que tiveram igrejas, abriram uma igreja, começou uma igreja, receberam uma palavra e fechou, principalmente na pandemia, fechou.
Um deles me procurou e disse: pastor, eu tenho muita vergonha, porque a minha igreja fechou, é um fracasso. Eu falei: peraí, a igreja não fecha, você fechou o prédio. Que você falou: o prédio que você fechou o prédio. Falei: quantas almas você ganhou lá? Quantas pessoas foram batizadas no Espírito Santo lá? Deixa eu te perguntar uma coisa: quantos casais você atendeu em 5 anos? Quantas pessoas foram restauradas? O que você tratou, o que você cuidou, o corpo vivo, as pessoas, essa é a igreja. Essa não fechou, você fechou o prédio, mas o que você fez deixou um legado, pronto. Aí agora, então, você não pode olhar nessa perspectiva. Mas a gente se perde com as perdas. Pessoas que viveram um processo de divórcio e esse processo foi doloroso, dificilmente elas entram em outro relacionamento. E quando começa um novo relacionamento, que o outro dá algum sinal que parece o antigo relacionamento, gente em crise, e pessoas que viveram um processo de relacionamento abusivo. Você que teve perdas financeiras, provavelmente você tem dificuldade em se arriscar novamente. E uma coisa que o diabo é especialista é em colocar fardos em nós quando as perdas vêm. Se você passou por uma perda no ministério, ele tem a alegria de mentir para você, dizendo: você nunca mais vai dar certo nessa área. Então, se você viveu perdas financeiras, perdas ministeriais, se você viveu perdas na família, a função do inferno é gritar nos seus ouvidos e mentir a respeito do seu futuro. Acabou, não tem como mais, morreu. E aí você acredita que sim, por causa da sua experiência. A vida tem mais perdas do que ganhos. Sabe, eu me preocupo muito quando eu vou conversar com uma pessoa. Ela só fala do passado, só fala do que viveu, que era bom, que era maravilhoso, que era incrível, que era extraordinário, e que agora não vive mais. Deus é um Deus de coisas novas. Então, se você continua vivendo do passado, para de voltar no passado, porque ele não tem nada de novo para te contar. O meu passado precisa ser uma lição e não uma prisão. Não é o que aconteceu, é quem você se tornou. Sabe, hoje as pessoas têm muita dificuldade com perdas. Esse povo de hoje não é resiliente mais não. A gente era da geração antiga. Essa geração Y, geração Z, esse povinho aí não tem resiliência nenhuma. Eles não podem ser frustrados, eles não podem ser decepcionados, eles não podem ouvir um não, eles não podem ter perdas. Gente, na minha época, metiolate doía. Sabe qual que é a marca hoje que eu li na farmácia do metiolate? Enzo. É a marca. Quando passava metiolate, você falou assim: não sei se está doendo, é o remédio ou é a ferida. Eu me lembro que era criança e eu dava furúnculo, e aí eu era pequenininho, tomava bezetacil. Tinha que me segurar. Sabe, as pessoas eram mais resilientes. Eu, por exemplo, eu caí de bicicleta, eu caí de árvore, eu caí de tudo quanto é jeito. Fui jogar bola e chutei descalço e chutei o chão. Tão que bom que de bola que eu era. Ranquei a tampa do dedão. Essa geração de hoje, eles não têm frustração, eles não têm queda, eles não têm esforço, não tem nada. Eu fico vendo uma geração que hoje vai para a internet e reclama de tudo sentado no sofá. Sentado no sofá e reclamando. Povo chato. Se eu gostar de mimimi, eu ia comprar um gato gago. Povo enjoado, moço. Hã? Não, os muçulmanos têm os xiitas, a gente tem os xaatos. É sério, é muita gente chata. Não pode ouvir um não. Olha para cá. Você não fica velho no dia do seu aniversário. Você percebe que envelheceu quando suas lembranças são maiores que seus sonhos. Se você dirige olhando só no retrovisor, com um para-brisa enorme na sua frente, você vai sofrer outro acidente. O retrovisor é referência, não é destino. Você me ouviu? Você precisa de referência, mas ele não é o seu destino. Eu sei que doeu. Eu sei que você teve perdas, eu sei.
Todos nós tivemos em algum nível, em algum grau. Uma das coisas que me afetou emocionalmente quando eu mudei do Brasil para fora foi perder a relevância que eu tinha. Eu era celebrado nos lugares, eu tinha um ministério, eu tinha um bom salário, eu tinha carro, eu tinha casa. E você vai perde. Uma hora você cai de cama, porque ninguém está pronto para perder tudo. Só que a Bíblia deixa o exemplo de Jó para nós como um exagero da provação, da luta, da dor e dos traumas, porque eu e você tivemos perdas, um em 2017, o outro na pandemia, quem sabe no mês, passa 4, 5, 6 meses você perdeu, ou quem sabe há 5 anos você perdeu, depois perdeu de novo. O texto me diz que Jó perdeu tudo no mesmo dia. Ninguém está pronto para isso. Talvez o exemplo de Jó é para que eu abra meus olhos e tenha a clareza de que ser humano jamais vai receber de Deus uma prova que ele não consiga suportar. Todos nós, senhoras e senhores, que estamos aqui dentro ou na internet, temos razões para desistir de tudo. Não há resposta para a maioria das perdas que temos. Porque em regra geral, quando entramos no processo de perda, a primeira coisa que Deus faz é o silêncio. Jó está na terra, e a causa da provação dele não está na terra, está no céu. E ele não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Ele não sabe que Deus do céu está conversando com o diabo a respeito dele. Jó só foi atropelado, Deus está em silêncio, não fala nada. E o silêncio de Deus grita mais alto que o ruído de uma tempestade. Na hora que eu acho que era muito melhor Deus olhar para você e ele botar o dedo do seu nariz e falar: você está errado, vem para cá, não mandei você fazer isso, quieta, senta, faz isso. Não, Deus cala. Não era muito melhor ele brigar com a gente? Só que as nossas perdas, elas ensinam muito mais do que as nossas conquistas. Quando você conquista, você só celebra. Quando você perde, você aprende. A gente aprende. A Bíblia diz que é melhor você estar num velório do que numa festa. Hoje eu celebrei um culto fúnebre. Eu estava num velório hoje. Depois demorei a chegar no culto porque eu fui visitar um membro da igreja que está com uma infecção na perna. Vida de pastor. Mas eu fiquei pensando, por que Salomão diz que é melhor estar no velório se só tem choro, pranto e perda? É porque lá a gente aprende. Todo mundo em volta. Geralmente tem o pessoal que fica contando piada. Os outros que nunca gostaram daquele ficam lá: nossa, morreu, tão gente boa. Alguém se morreu de quê? Rapaz, gordura no sangue. Só coisa gordurosa. O coração não aguentou. Você sai de lá, você vai para um rodízio de carne. Você come só alface. E fica pensando: Senhor, eu preciso mudar. As perdas são pedagógicas. Você aprendeu muito mais quando perdeu do que quando você pegou um diploma. Você aprendeu muito mais quando sofreu um processo de dor do que quando te entregaram um prêmio e um troféu. Os troféus são importantes, os prêmios também. E eu queria que você desfrutasse quando você os tiver. Agora, não faça das suas perdas prisões. Faça lição. E é isso que em poucos minutos eu quero aprender com Jó. Este livro é considerado o livro mais antigo da Bíblia, o primeiro a ser escrito. E nenhum livro da Bíblia causou e causa tanto impacto na humanidade como ele. Por quê? Porque a metade dos teólogos acredita que a história de Jó é fictícia. Você sabia? Eles acreditam que Jó não é um personagem verídico. Não, eles acreditam que é uma metáfora, que é uma ilustração para a gente extrair lições. Só que a Bíblia me revela que Jó não é uma alegoria, Jó não é uma fantasia, Jó não é uma metáfora. Ele é um personagem real. Ele existiu. Me prova, pastor? Provo.
Profeta Ezequiel, quando foi escrever o capítulo de número 14, no verso 14, Ezequiel lista 3 personagens da Bíblia que são colunas do plano da salvação, que são colunas da história da salvação. Personagens, aí ele diz Noé, Daniel e Jó. Se você diz que Jó não é verídico, então você tem que eliminar Daniel e Noé também. É um personagem. Ele viveu o que nós lemos. 2 verdades eu queria que você guardasse no seu coração sobre o livro de Jó e a vida de Jó. Primeiro, a provação de Jó explica que toda provação é inexplicável. A provação de Jó explica que toda provação é inexplicável. Tem coisa que você sofreu que até você pergunta, por quê? O que Deus respondeu? Nada. Deus, eu não preciso. Deus, você não vai falar nada. A grande verdade é que toda provação, em regra geral, não tem explicação. Deus não precisa te explicar, porque Ele é soberano. Ele não tem que dar satisfação para você. Às vezes a gente entende, às vezes não. O salmista disse, foi bom o Senhor ter me afligido. Mas depois de ver o processo de vencer, de estar lá na frente, numa outra fase, ele disse, foi bom. Mas na hora ninguém disse que é bom, porque dói. O próprio Jó disse que é Deus quem faz a ferida. E é Deus quem cura. A gente não consegue ver um Deus que fere. Não consegue. A gente não consegue ver um Deus que corrige. A gente não consegue ver um Deus que prova. A gente não consegue. Nós romantizamos o Evangelho. Nós romantizamos a cruz. Se Deus foi capaz de matar o filho dele na cruz, que é filho dele, imagina nós que somos adotados. Você nunca pensou nisso, não? Ai, Deus é amor. Eu sei, só que o amor não é Deus. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Amar é dizer não. Amar é corrigir a rota. Amar, às vezes, é contrariar a sua vontade. Quantas vezes eu já disse isso aqui? Às vezes Deus quebra os seus planos para os seus planos não te quebrarem. A razão da sua prova pode não estar na terra, pode estar no céu. E aí? A nossa mente medíocre, pequena, é tão limitada e rasteira que a nossa compreensão, ela se torna completamente inacessível à mente de Deus, que o caminho dele é mais alto, o pensamento dele é mais alto. Então a provação de Jó revela para mim que toda provação é inexplicável. Segundo, a provação de Jó me ensina que nem todo sofrimento é sinal de punição, mas de promoção. Você concorda? Jó sofreu não é porque fez algo errado. Não era punição, era promoção. Não tem como o Senhor me promover sem me bater. Às vezes não. Deus nunca vai te dar uma bênção que você não consegue suportar. Se o que Deus quer te entregar é grande, Ele precisa fortalecer os seus ombros. E ninguém amadurece sorrindo. A vida do crente não é um morango. Tem dia que você posta seus stories. Deus, eu tenho tantas bênçãos. No outro dia você não posta nada, porque a canção que você ia colocar é: na verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava. Não toca não, que eu letra. Aí fica embora. Não há pecado em Jó. Ele não fez nada. Pelo contrário, o que Deus testemunha a respeito dele é sobrenatural. Não há pecado em Jó. A razão da provação de Jó não está na terra, está no céu. Porque às vezes nós entramos em provações e perguntamos a Deus: Senhor, por que eu bebi bebida alcoólica a vida inteira? Senhor, eu estou com um problema no meu fígado. Por que, Deus? Você quer responder? Você quer resposta mesmo?
Pastor, eu adulterei, eu errei, agora minha mulher não quer me perdoar. Que Deus mau que não quer restaurar minha família. Eu como tudo errado, eu encho meu corpo de lixo. E agora eu estou com problema no estômago. Será que é o Satanás? Eu emagreci por 2 razões. Primeiro, porque eu estou fazendo jejum intermitente. Depois eu contratei um personal japonês, chama Monjaro. Muito bom esse personal. Mais uma que você aprendeu hoje. As minhas pregações são bem edificantes, né? A gente aprende alguma coisa, né? Existem provações que a gente se lança nelas. Existem coisas que nós entramos nelas por não viver princípios, não obedecer coisas, por não obedecer a Deus, não obedecer conselhos. Agora me conta, o que Jó fez? Nada. Na verdade, o que aconteceu é que ele era tão fiel, tão íntegro, tão reto, que ele incomodou o inferno. Esse cara é conhecido no inferno. Quantas vezes eu já disse, se você nunca bateu de frente com o diabo, é porque provavelmente está indo na mesma direção que ele. Porque se você estiver indo na contramão, Deus colocou sua própria reputação nas mãos de Jó, e Jó não está sabendo. Deus conhece tanto o caráter de Jó, Deus conhece tanto a integridade deste homem, que colocou a própria reputação nas mãos dele. E no mesmo dia, notícias desastrosas. Logo no capítulo 1 diz que no mesmo dia, os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. O mensageiro veio dizer: Jó, os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando, os sabeus atacaram e levaram tudo embora. Mataram espada os empregados. Eu fui o único que sobrou para te contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou totalmente as ovelhas, queimou também os empregados. Eu fui o único que escapou para te contar. Enquanto ele ainda estava falando, vieram outro, enquanto ele ainda estava falando, veio outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos, levaram embora, mataram a espada empregado. Eu fui o único que sobrou para te contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: seus filhos estavam num banquete, comendo na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, a casa desabou, todos os seus 10 filhos morreram, só eu sobrei para te contar a história. Tudo num dia. E aí, Jó? A reputação de Deus está no seu colo. Você perdeu tudo. Sua riqueza, seus bens, seus filhos. Acabou, Jó. Qual é a sua resposta? Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tem hora que eu acho que eu não sou crente. A gente murmura por cada coisa, né? Se estiver fazendo calor, não chove. Calor, não chove. Calor, não chove. Ai, gente, Deus quer matar nós. Não estou aguentando isso aqui, não. Ai, calorão. Chove um dia, as irmãs: ai, minha escova depressiva. Ai, choveu, ai, choveu. A murmuração é a canção do inferno. A adoração é a canção do céu. Na dor, eu posso ser um murmurador ou um adorador. É uma escolha. A melhor resposta para a provação é o silêncio. Deus está calado? Fique também. Você sabe que Deus não grita, Deus sussurra. A gente é que grita, Deus não grita, Deus sussurra.
Então, para eu ouvir a voz de Deus, eu não tenho que gritar, eu tenho que ficar em silêncio e chegar mais perto. Porque não adianta no grito. Se você olhar para a vida de Jó, não faz nenhum sentido ele estar vivendo o que está vivendo. Humanamente falando, nem seus amigos entenderam, porque é bizarro, é louco. O próprio Deus olhou quando Satanás se apresentou diante de Deus. Talvez uma fila diante de Deus, o Criador, ele está no trono, Satanás se aproxima, ele espera na fila, quando é a vez dele. Quando Satanás se aproxima, Deus se adianta e diz: viste meu servo Jó? Sabe o que Deus está dizendo para o diabo? Eu sei onde é que você estava, eu sei o que você quer, eu sei o que você estava fazendo. Eu estava por aí de rodear a terra e eu vi Jó. Aí Deus disse assim: você viu? Deixa eu te contar quem é Jó, porque eu sei quem é Jó. Íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Foi Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu estava pensando isso hoje. Se tiver uma reunião hoje entre Lúcifer e Deus para falar sobre você, qual será o assunto? Tem gente aqui que tem medo da irmã do coque. Imagina de uma reunião dessa. Tem ou não tem? A irmã vem de lá cortando cana. O irmãozinho: eu escolho Deus. Tem gente que não vem vigília, não vê oração da madrugada, não vem não. E o medo? Medo de quê, irmão? A gente, mesmo quando não está em pecado, você não tem nada, você está de boa, boaça. Se a irmã vier falando nervoso pro seu lado, você já fica: meu Deus, o que eu fiz? Ai, meu Deus. Eu sou de uma época que quando Deus levantava um profeta lá no meio da igreja para falar, a igreja calava. Hoje banalizaram tanto isso que ninguém respeita mais. Mas essa igreja ainda acredita em palavra do conhecimento. A gente acredita. Eu acredito nos dons espirituais. Não em the king, the off, the power, the best. Não é isso não. Eu estou falando em palavras proféticas. Sabe o que eu gosto? É que a Bíblia diz assim: Jó era temente, era rico. Não, era temente. Ele era servo, ele era íntegro, ele era reto, ele se desviava do mal. A primeira coisa que a Bíblia informa dele é sobre o ser, é quem ele era. Depois a Bíblia vai dizer o que ele tinha. Ele tinha gado, ele tinha ovelha, porque a riqueza das pessoas é de acordo com a quantidade de gado que tinha. O problema não é você ter, é que primeiro você precisa ser. Conhece gente que ganha na Mega Sena e depois joga tudo, perde tudo? Perde tudo. Por quê? Porque ele passou a ter sem ser. Deus nunca vai te entregar antes de você ser. Deus primeiro me fez pastor para depois me entregar uma igreja. Senão isso aqui ia estar um caos. Primeiro é o ser. Primeiro Deus trabalha em você, para depois ele te entregar algo. Deus queria levar Jó para um outro nível, e ninguém sobe de nível sem passar na moenda, sem passar na mão do oleiro. Então Jó era, e depois ele tinha. E aí Jó vai me revelar algo, que o problema não é ter, é não ser. Jó era o mais rico e ao mesmo tempo era o mais crente. Então quer dizer que eu posso ser rico e crente? Aleluia! A gente tem uma mentalidade, uma crença religiosa que veio dos jesuítas, não sei se você sabe disso, que veio deles, que para você ser humilde, você tem que ser pobre. Tem uma diferença enorme entre ser pobre e ser humilde. Até quando a gente vai falar que a pessoa profetizou para nós, não, a irmãzinha veio com a chinelinha, uma roupinha rasgada, cabelo despenteado. Se eu te falar que ela chegou numa Mercedes zero, você fala: não, não é de Deus não. Por quê? Mentalidade de escassez? Não, todo mundo que ganha dinheiro se corrompe. Não, um corrupto não nasce em Brasília, ele nasce em casa.
Dinheiro não corrompe, ele revela o coração. Ainda bem que você não conhece um pobre que é metido, orgulhoso, que se acha. Um pobre que humilha pessoas. Você sabia que para você amar dinheiro, você nem precisa ter ele? Porque não tem a ver com o quanto você tem a ver com o seu caráter, a sua essência. Falei, estou até mais leve agora. Você pode ser íntegro e rico. Você pode ser cheio do Espírito Santo e a conta cheia de dinheiro também. Aleluia, falei. Alguém recebe essa palavra? Isso aí vocês querem, né? Jó é rico e piedoso. Você sabe o que Satanás quer? Você sabe o que Satanás quer provar? Quando ele está diante de Deus e pede para tocar na família de Jó, para tocar nas coisas de Jó, na família, nos bens. Satanás quer provar diante de Deus. Ele quer provar que ninguém é capaz de amar mais a Deus do que o dinheiro. Ele quer provar que ninguém é capaz de amar mais a Deus do que a família. E ninguém é capaz de amar a Deus mais do que a si mesmo. Tanto é que o diabo volta, porque Deus disse não toque nele. Mas para tocar nele o diabo teve que voltar, teve que pedir de novo. Ele pediu de novo, Deus deixou, ele desceu, tocou em Jó, deu úlceras, explodiram câncer e úlceras na sua pele. E mesmo assim, Jó está firme. Jó prova que é possível amar a Deus mais que o dinheiro. É possível amar a Deus mais do que a família. É possível amar a Deus mais do que a si mesmo. Coloca para mim no telão, atenção telão, Jó capítulo 1, verso 20. Olha isso. Jó capítulo 1, verso 20. Então Jó se levantou. Quem levantou Jó? Bora lá, pessoal do português aí. Quem levantou Jó? Deus está em silêncio. A mulher se afastou e disse: não suporto nem o seu hálito, amaldiçoa esse Deus e morre. Os amigos ainda não haviam chegado, não tem filhos. Ele está sozinho. Ou levanta ou morre. Você está esperando quem? Pastor, não tenho força. Tem. Você acha que não? Pega a última gota que você tem e sai daqui hoje disposto a se levantar. Doeu. Passou. Ficaram marcas, Mas o Eterno está hoje gritando através do Espírito Santo, e eu sinto que estou sendo usado por Ele para dizer a alguém: não acabou. Você mesmo, levante-se. Irmã, deixa eu te falar uma coisa. Você pensou em jogar tudo para o alto? Faz isso não, amanhã. Pega a melhor sandália que você tem, faz aquela maquiagem, uma escova depressiva, levanta e vai confundir o inimigo. Ele nem sabe. Gente, o que aconteceu com ela? Ele não sabe. Mas você se levantou. Para de acreditar na mentira que o diabo está te contando. Você não está no final, você está no processo. Esse não é o final da sua história. Não é aí que vai terminar. Você está no meio de um processo. Você está a caminho do final. E o final é melhor do que o começo. E quem vai ver o seu resultado não vai reconhecer o seu processo. O que você está vivendo hoje é difícil. Só levanta e vai. Levanta e vai. Levanta e vai. A Bíblia diz, coloca para mim de novo o texto. Olha isso. Então Jó levantou-se. Rasgou o quê? O manto. Agora diga comigo. Raspou a cabeça. Olha para cá. Ele arrancou os cabelos? Ele arrancou os cabelos? Qual que é a diferença de arrancar e raspar? Quem arranca revela desespero. Quem arranca cabelo revela que não tem fé. Quem arranca cabelo revela que está deficiente emocionalmente.
Quem arranca os cabelos revela desespero. Quem arranca os cabelos revela que não tem autocontrole. Quem arranca os cabelos está em completa crise. Quem raspa é porque tem propósito. Qual que é seu propósito? Ele raspou a cabeça, se lançou em terra e murmurou, e reclamou, e disse: não dá. E aí ele adorou. Ele adorou. Adoração não tem a ver com o estado que está à sua volta, mas aquilo que está aqui dentro. Mesmo que você não entenda, mas é reconhecer que Deus ainda é soberano. Olha o verso, olha o próximo verso. No saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória. E o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Jó se levanta e diz: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Ele diz: eu sei que podes fazer todas as coisas. Olha o que Jó disse: mas eu sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Olha para mim. A gente tem uma crença de que quando a gente está na prova, a gente não pode questionar Deus. A gente sempre vê Jó como um cara calado só adorando. Eu fiz questão de anotar. Você sabe quantas vezes Jó perguntou por quê? 16. Eu sei que você nunca perguntou por quê. Você não tem crise, está de boa. Gente, se até Jesus perguntou por quê na cruz: Deus meu, por quê? Por que a gente pergunta por quê? Porque a gente quer saber. Eu não mereço. A primeira pergunta que você faz no meio do caos é por quê? Ou até quando? Aí você fica: por quê? Por quê? Por quê? E Jó, ele perguntou 16 vezes. E depois de 16 perguntas, está na Bíblia, ele fez 34 reclamações. A primeira: eu amaldiçoo o dia que eu nasci, minha mãe poderia ter me abortado. É murmuração? Por que não? Murmurar é quando você pega e entrega as dores da sua alma para pessoas que nem têm condição de te ajudar. É só para falar mesmo, sabe? Mas é ele sozinho com Deus. Não é murmuração, é desabafo da alma. Alguém aqui já ficou triste com Deus? Levanta a mão. Não, mas eu acho que já. A gente fica triste com Deus, né? Olha que coisa. A gente não entende. É igual quando você pega uma criança pequenininha, que você corrige ela. Com vara não pode, tá? Até porque tá filmando, não pode. É só correção, educação positiva. Querido Valentino, ó, tal, querido e tal. Depois você corta isso aí. Mas a hora que você pega uma chinela, e chinela de mãe tem GPS, você já viu? O menino tá passando ali, ela joga aqui, ó. E o menino tá correndo, vai bem na cabeça, assim. Quando você corrige uma criança, primeiro que ela fica chateada. Eu me lembro uma vez o Nicolas, bem pequenininho, falou assim: por que você não gosta de mim? Ninguém quer ouvir não.
Ninguém quer ser corrigido, e se Deus não te corrige, você é bastardo para ser filho. Jó reclamou 34 vezes. Ficou perguntando e depois reclamando. Deus não fica em crise com a sua crise. Você está achando que quando você dobra os joelhos e diz: Deus, por quê? Eu não estou aguentando isso, está assim, Deus fica no céu. Gente, eu estou escandalizado. Que absurdo. A mente brilhante de Deus, o Criador, olhando para uma criança dando birra e pensando: não vou amar mais, vou jogar fora. Eu já contei isso aqui. Meus filhos deram birra, cada um deu birra uma vez só. Geralmente é em público que eles dão birra. Não, isso não aconteceu com seus filhos. Não aconteceu, essa geração não tem isso não. Eu me lembro que o Christopher, em pleno shopping flamboyant, queria não sei o que lá, a mãe falou não. Porque Susan fala não, ela fala. Eu já sou mais maleável, mas ela é mais fleumática assim e tal. Então quando ela passa, eu penso que a vou falar não. Melhor não, né, mozinho? Vou perder ponto. Quando ali é cuidar dos meninos, assim, com a lei corrigida, tem hora que eu fico pensando assim: gente, parece que eu tô ouvindo a música Let it go, let it go. Pensa na frieza para cuidar dos meninos assim. E aí nós combinamos, e o Cris caiu no chão, fechou os olhos e esperneou. Quando ela abriu o olho, cadê eu mais a mãe dele? Nós atrás de uma coluna do shopping, assim, escondida assim. Aí ele levantou. Mãe. Pais não deixam de amar quando os filhos esperneiam. Seu filho pode falar para você quando ele é criança que você é mau, que você não gosta dele, por que você fez isso? Pai é pai. Deus não está em crise com a sua crise. Eu só queria que você ficasse calado diante de pessoas que não têm condição de te ajudar. Para de ficar postando na internet. Tá uma moda agora de gente chorando na internet. Posta chorando, tá lá. E mulher é capaz de postar e fica olhando para ver que posição que fica melhor. Jó nunca blasfemou, mas ele reclamou 34 vezes. Quer anotar? Essa frase precisa estar na sua alma. Deus é menos ofendido com a sinceridade de um pecador do que com a hipocrisia de um santo. Deus é menos ofendido com a sinceridade de um pecador do que com a hipocrisia de um santo. Tá, pastor, 16 perguntas, 34 reclamações. O que é que Deus respondeu? Deus fez 70 perguntas. Deus não respondeu nenhuma. Todas perguntas retóricas. Vou explicar ao pessoal do Garavelo o que é retórica, presta atenção. Tô brincando. É ironia, né, irmã? Rindo, né? Você é de lá, né? Não é não? De Goianira, é a mesma coisa. Tem gente que não entende isso. Nossa, que pastor grosso. Minha mente não para, eu preciso pregar o evangelho. Sabe o que é uma pergunta retórica? Ela não tem resposta. Quer saber qual a primeira pergunta? Jó reclamou. Deus resolveu falar. Deus disse: onde é que você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Responde, Jó. Deus fez 70 perguntas que não têm respostas. Jó está no céu hoje e ainda não tem resposta, porque Deus está ocupado com outras coisas. Falou: Jó, vai curtir a vida. Senhor, o Senhor não vai me responder? Não vou. 70 perguntas. Sabe qual é o nosso problema?
é que nós ficamos remoendo coisas que perdemos, que vivemos, assim como Jó, reclamando e falando e falando, e Jó tem razão, mas eu sei que numa proporção menor também temos perdas e nós não nos desprendemos delas. Você sabe qual que é a diferença de dor e sofrimento? Sabe? O que é dor? A palavra grega dor significa dor. Por alguma razão você teve um acidente e machucou e perdeu esse dedão aqui. Perdeu o dedo. Perdeu. Na hora o que é que você sente? Vai doer para sempre? Então vai fazer uma cirurgia, vai cicatrizar. É melhor esse dedo do que esse aqui, né? É melhor o dedão, melhor o dedão. É melhor. Ai, minha mente não para. Vamos lá. Eu que preciso pregar. Perdeu o dedo, o que você sente? Passou, sarou. 5 anos depois você me encontra na rua. Ô pastor, você pode orar por mim? O que foi? Saudade do meu dedo. Posso te contar uma história? Em 1815, eu estava trabalhando, pastor. Aí vou encontrar meu dedo, pastor. Deixa eu... Olha a foto do meu dedo, pastor. Isso é dor? Isso é o quê? Sofrimento. De sofrimento entendo, porque eu sou melancólico. A gente fica... Não está doendo mais. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. A dor passa. E às vezes vamos cultivando o sofrimento. A dor ela é necessária. O sofrimento é uma decisão. A dor ela tem data de validade. Só que o sofrimento ele pode ser eterno. A dor ela tem limite. O sofrimento não ele é permanente. Dor é dor, agora sofrimento gera ansiedade e gera medo. Excesso de passado é depressão, é culpa. Se o tempo curasse, Deus seria desnecessário. A provação de Jó explica que toda provação é inexplicável. Toda provação ela tem data de validade. Gente, a provação não é para sempre. A provação não é para sempre. Vai passar. Para de procurar a resposta na terra. A resposta está no céu. Confie na soberania de Deus. Deus não fala com quem está ausente. Deus só fala com quem está presente. Se a palavra de Deus hoje é para você que está aqui, é para você que está assistindo, o Eterno está dizendo hoje: vai passar. Essa prova vai passar. Essa luta vai passar. Esse momento vai passar. Chegou o tempo do milagre de Deus na sua vida. Vai passar. Vai passar, calma, acalma, respire fundo, calma. O inimigo tocou em 5 áreas vitais da vida de Jó. Tudo de uma vez: finanças, filhos, casamento, saúde e relacionamentos. Tocou em tudo. Quando o diabo toca na saúde dele, a Bíblia diz que ele começou a explodir úlceras. E o texto diz que Jó pegou um caco de telha para si coçar. Olha para mim. É caco de telha para onde? Para onde? No telhado do quê? Por que ele tem um caco de telha? A Bíblia não diz. Mas já imaginou se tiver pego isso dos escombros da casa que matou seus filhos? Para aliviar a dor, ele coça com um caco de telha. Olha para mim.
Se você chega para Jó e diz assim: eu tenho 2 cabeças de gado para te dar, ou um caco de telha, o que ele vai escolher? Um caco de telha. Porque dependendo da situação que você está, esse caco, por mais insignificante que seja, é seu alívio. É um pouco de paz em meio àquela confusão. Talvez fez parte da própria casa dele que caiu. Antigamente esse caco era um abrigo, uma sombra, um lugar de conforto, de refrigério, de festa. E agora sobrou só escombros para ele se coçar. A pele enegrecida, o corpo todo totalmente encarquilhado, exalava um mau cheiro repugnante. A sua própria mulher não suportava o seu hálito. Ele disse: eu desejei ter morrido mesmo antes de nascer. Seus filhos foram levados, suas finanças. Para piorar a situação, a mulher dele disse: amaldiçoa seu Deus e morre. Não julgue a mulher de Jó, porque ela chorou 10 caixões no mesmo dia. Eu entendo essa mulher. Se você tivesse na pele dela, o que você tinha dito? Se Jó é um cara rico, tem boa fama, vida reta, família estruturada, é porque ele tem uma mulher maravilhosa. Deus ama tanto essa mulher, que apesar da sua fraqueza, quando Jó recebe tudo em dobro, Deus disse: a mulher permanece a mesma. Vou renovar as forças dela e dar mais 10 filhos. Deus não fica em crise com a sua crise. Ele não leva em conta a nossa ignorância. Veja a relevância dessa mulher na vida de um homem que alcançou o ápice do sucesso profissional, ministerial, de boa fama, todo mundo reconhecia. Ninguém chega onde ele chegou se não tiver uma esposa extraordinária. Ela perdeu sua estrutura material, ela está abalada emocionalmente, ela se revolta contra Deus, mas Deus não se revolta contra ela. É a graça. É a graça. Os amigos de Jó vieram. Os amigos de Jó vieram de longe, colocaram a culpa nele, acharam nele pecado, acharam tantas coisas erradas em Jó, coisas que ele nem cometeu, acusações dizendo que ele era adúltero, ladrão, opressor, insolente, hipócrita, louco. Ao invés de consolá-lo, eles foram carrascos. Só que um dia Deus olhou do céu e disse: chega. O mesmo Deus que desceu aqui hoje para dizer: acabou. Toda provação tem limite. Hoje Deus está colocando um ponto final em algumas coisas aqui. Ele vai colocando um ponto final. Hoje é o último dia que você sente essa tristeza. Hoje é o último dia que você ouve esse tipo de coisa dentro da sua casa. Hoje é o último dia que você acorda pensando numa segunda-feira desesperadora, porque você não sabe como é que vai pagar suas contas. Para algumas pessoas aqui é o último dia de tudo isso que você viveu até agora. Talvez você viveu isso 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu não sei quanto tempo foi, e não interessa, mas Deus decidiu. Deus não fala com quem está ausente. Se Deus está colocando isso na minha alma e no meu coração, é porque você que está me ouvindo precisa desta palavra. Deus está colocando um ponto final. Deus está dizendo: não, é até aqui, daqui para cá você não vem mais. A depressão vai ficar, a enfermidade vai ficar, a crise vai ficar, tudo vai ficar para trás. De agora em diante é uma nova história, um novo começo, um novo propósito. A Bíblia diz que Deus virou. Deus é especialista em virar a mesa. Virou. A Bíblia diz que os amigos de Jó trouxeram ovelhas, gado. E aí Deus não restituiu um por um, Deus restituiu o dobro. Deus restituiu a saúde de Jó, o casamento de Jó, os filhos de Jó. Ele teve as 3 filhas mais bonitas da época e mais 7 filhos. 10 filhos. Ué, pastor, mas não tinha que ter 20? E ele tem 20. Não, pastor, 10 morreram. Ele perdeu. Não, perde é quando você não sabe onde está. A única certeza que Jó sabe é que ele tem 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. 20 filhos.
Deus restituiu os amigos de Jó. E são os mesmos amigos. Quando ele terminou, ele disse: eu só te ouvia, eu só te conhecia de ouvir, mas agora te vejo os meus olhos. Deixa eu ser mais claro para você. Quem aqui conhece o mar? Quem conhece o mar? Se você encontrar um marinheiro que ficou 6 meses em alto mar, você vai dizer assim: eu conheço o mar. Ele vai dizer: eu conheço o mar. Tem diferença? É isso que Jó está dizendo. Eu conhecia, mas agora é quase palpável. Ele não viu, mas está dizendo: eu quase consigo vê-lo. Isso está te aproximando de Deus. Se as tentações nos afastam, as provações nos aproximam. Se as tentações querem extrair o nosso pior, a provação quer extrair o nosso melhor. Eu também estou sendo provado. Todos nós estamos passando em algum âmbito da vida, em algum tipo de provação. Mas eu encerro com Jó, capítulo 19, verso 25. Dá para colocar no telão, filho? E eu encerro aqui. Jó, capítulo 19 e verso 25. Olha isso. Vamos ler juntos? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Olhe para mim. Sabe o que é Redentor? Aquele que redime, aquele que compra. Ele está dizendo: Deus me comprou, eu sou dele. Não sei quando, mas no final de tudo isso Deus vai se levantar. Jó nem sabia disso, que um dia Deus enviaria o maior de todos os redentores, que compraria com seu próprio sangue cada um de nós. Fomos redimidos. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós somos redimidos. O que Jó disse, ele vai se levantar, é o que ele está dizendo para você. A cruz foi para isso. Ele está se levantando para algumas pessoas aqui. Eu não sou hipócrita, e eu não posso também iludir você dizendo: todos nós vamos sair daqui vitoriosos, recebendo milagre. Não, não é isso. Mas tem pessoas aqui que essa semana vão experimentar o levantar do Redentor. Ele está te dizendo, Isaías 41:10: te tomo pela tua mão direita e te digo: eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E vergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: eu te ajudo. Está perguntando por quê? Eu também. Está experimentando o silêncio de Deus? Eu também. Dá para colocar aquele poema, filho, no telão? Dá para ler daí, gente? Dá? Só acompanhe com os olhos, de cima para baixo. Filho, você aqui do baixo, vem para mais para cá, só um pouquinho. Ajudar o pessoal. Isso é grande, hein, irmão? Deus não me ama. Isso é um poema de um cara americano que estava chateado com Deus, vivendo provações inexplicáveis. Deus não me ama. Você não pode me forçar a acreditar que Deus é bom. Esta é a grande verdade da vida. Este mundo é um produto do acaso. Como posso acreditar que Deus vai usar minha vida? Tenho absoluta certeza de que Deus me abandonou. Eu nunca mais direi que Cristo ressuscitou dos mortos. Mais do que nunca, eu sei que este mundo pode me satisfazer.
É mentira quando eu digo que Deus responde nossas orações. Agora eu percebo que Ele não me ama. Como posso dizer que Deus é bom? Agora olhe para mim, deixa o poema aí, filho. É a frustração de uma pessoa que sofreu e tem seus questionamentos. Agora me encare aqui. Eu sempre prego aqui que Deus começa do fim para o começo. Quando Deus vai enviar a provação para Jó, Ele já sabe o fim de todas as coisas. Deus já sabe o fim de todas as coisas. Não temos futuro, Deus está lá. Ele começa do fim para o começo. Vamos pegar o mesmo poema então e fazer como Deus faz? Vamos ler de baixo para cima? Lá embaixo. Deus é bom? Como posso dizer que Ele não me ama? Agora eu percebo que Deus responde nossas orações. É mentira quando eu digo que este mundo pode me satisfazer. Mais do que nunca eu sei que Cristo ressuscitou dos mortos. Eu nunca mais direi que Deus me abandonou. Tenho absoluta certeza de que Deus vai usar a minha vida. Como posso acreditar que este mundo é produto do acaso? Esta é a grande verdade da vida. Deus é bom. Você não pode me forçar a acreditar que Deus não me ama.